Boa noite a todos. Que Jesus abençoe a todos nós em mais uma reunião sobre a iluminação do Mestre Jesus. Pedimos, agradecemos por tudo que recebemos, pelas nossas vidas, pelo alimento que sustenta o nosso corpo, pelo trabalho, pelas nossas casas, pelo centro espírita que nos é uma oportunidade de crescer, de aprender, de trocar experiências, aos amigos que nos ajudam e pedimos que ilumine as pessoas que temporariamente são nossos inimigos. Eles sejam esclarecidos, orientados, auxiliados, para que eles possam entender, compreender, perdoar os nossos erros e seguir em frente. Mestre Jesus, ilumine nossa compreensão do texto da noite, que possamos entender e que o texto possa nos ajudar a melhorar o nosso conhecimento, ajudar as nossas atitudes perante a vida, aprendendo a perdoar, a amar, a respeitar o próximo e evoluir em nossa caminhada. Muito obrigado a todos e graças a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto no Capítulo 19, a fé que transporta montanhas, e a lição é o poder da fé. Tudo bem. Então, nós iniciamos um novo capítulo hoje. E fala sobre as grandes religiões do passado. Vamos lá, então. As grandes religiões do passado. Capítulo 9. As primeiras organizações religiosas. As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram, naturalmente, sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus mensageiros e missionários. Dada a ausência da escrita naquelas épocas longínquas, todas as tradições se transmitiam de geração a geração através do mecanismo das palavras. Todavia, com a cooperação dos degredados do sistema da capela, os rudimentos das artes gráficas receberam os primeiros impulsos, começando a florescer uma nova era de conhecimento espiritual no campo das concepções religiosas. Os Vedas, que contam mais de 6.000 anos, já nos falam da sabedoria dos sastras, ou grandes mestres das ciências hindus, que os antecederam de mais ou menos 2 milênios, nas margens dos rios sagrados da Índia. Vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. Então, então ele está dizendo que essa origem, né, as religiões começam esse sentimento da humanidade, de que tem alguma coisa superior, de algo que é maior que nós, vem de muito tempo atrás. As religiões têm vários formatos, né? Começam de várias formas, mas desde o princípio, lá no começo, os povos
tendem a adorar e tendem a acreditar em algo superior, em alguma religião. Como ele tá dizendo, né, o Mestre Jesus, ele está ajudando toda a humanidade desde sempre. Ele começa no planeta antes da formação, e com o surgimento da humanidade, ele vai dando orientações e vai encaminhando missionários entre os vários povos. Só que esse conhecimento tem que ser passado de maneira oral, porque a escrita não existia. Então, ele está dizendo que a escrita surge depois da chegada dos capelinos. E mesmo assim, de maneira gradual. Se a gente for ver, muito tempo depois, entre os, né, na época de Jesus, quando Jesus veio, a escrita já existia entre os hebreus. Mas mesmo existindo a escrita, não era todo mundo que conseguia escrever e ler um texto. Então a gente vê, por exemplo, entre os apóstolos, Mateus, ele sabia ler e escrever, mas a maioria não tinha esse conhecimento. E mesmo a pessoa que sabia escrever, na época de Jesus, o papel, o papiro e a escrita eram caros. Então, não era fácil você comprar papel e tinta para poder escrever. Tanto que mesmo a Bíblia, mesmo o Velho Testamento, a Torá, mesmo o Velho Testamento, ele era escrito, né, segundo lá o Haroldo, falou que o pessoal lia, né, o Velho Testamento, mas estava escrito, anotado, apenas as consoantes e sem espaço. Tudo certinho, bonitinho, tudo lá. Consoante, 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 e você tinha. Então era como se você tivesse um texto, mas você tinha, por repetição de falar, 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 repetir tantas vezes, você tinha memorizado o texto. Então, quando você pegava um texto que tinha só as consoantes, era só uma forma de você lembrar o texto. E se você não conhecesse o texto, você não conseguia ler, já que era só consoantes no texto. Então, a tradição oral, mesmo na época de Jesus, que ainda já existia escrita, ela continuava fortemente. Ainda as raças adâmicas. Não podemos, porém, esquecer que Jesus reunira nos espaços infinitos os seres proscritos que se exilaram na Terra, antes de sua reencarnação geral na vizinhança dos planetas do Irá e do Pamir, nos planaltos, né, do Irá e do Pamir. Obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual, eles nunca puderam esquecer a palavra salvadora do Messias e as suas divinas promessas. As belezas do espaço, aliadas à paisagem mirífica do plano que foram obrigados a abandonar, viviam no cerne de suas recordações mais queridas. As exortações confortadoras do Cristo nas vésperas de. Peraí, apareceu um negócio aqui. Nas vésperas de uma sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta terrestre, cantavam-lhes no íntimo as mais formosas hosanas de alegria e de esperança. Era por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. A crença como íntima e sagrada aquisição de suas almas.
era a força era a força motora de todas as realizações e todos os degredados, com os mais santos entusiasmos do coração, falaram dele e da sua infinita misericórdia. Suas vozes enchem todo o âmbito das civilizações que passaram no pentagrama do século sem fim e, apresentado com 1000 nomes segundo as mais variadas épocas, o Cordeiro de Deus foi guardado pela compreensão e pela memória do mundo, com todas as suas expressões divinas, ou, aliás, com a própria face de Deus, segundo as modalidades dos mistérios religiosos. Então, o pessoal de Capela foi recebido pelo próprio Jesus, que prometeu auxiliá-los em toda a sua jornada. Aquela memória, né, dessa conversa com Jesus era muito forte. Então, eles tinham um grande pensamento, uma grande fé nessa parte religiosa, em um ser superior que estava ajudando eles. Música muito forte, alta. Essa fé muito forte, esse conhecimento, né, essa religiosidade não é exclusivo dos judeus. Ela é uma fé que todos os povos tinham. Então, Jesus acabou descendo, reencarnando entre os judeus. Mas Jesus deu essa abertura e falou que ia receber e ia ajudar para todos os povos, judeus ou não, tá? Então, a gente não tem que ligar Jesus só ao povo judeu. Aqui está falando de maneira geral, né? Todos os povos, de todas as partes do globo, têm tiveram essa interação com Jesus e tinham essa religiosidade pela interação com o Mestre Jesus. No caso dos judeus, aí, eu acho que a escolha de Jesus ali reencarnar é porque eles acreditavam em um Pai único, né? Um Deus único. A maioria dos outros não eram assim, né? Não tinham essa mesma concepção. Eu acho que eles escolheram os judeus por serem o povo mais endividado de Capela. Continuamos? Sim. A gênese das crenças religiosas. A gênese de todas as religiões da humanidade tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso. Não queremos, com as nossas exposições, divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre. Considerada a circunstância de que cada mundo, como cada família, tem seu chefe supremo, ante a justiça e a sabedoria do Criador. Fora erro crasso julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes do seu evangelho de redenção. Porquanto a sua desvelada assistência acompanhou como acompanha a todo tempo a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários, e muitos deles tão bem se houveram no cumprimento dos seus grandes e abençoados deveres que foram havidos como sendo ele próprio em reencarnações sucessivas e periódicas do seu divinizado amor. No Manavadharma encontramos a lição do Cristo. Na China encontramos o Furri.
Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda e no Pentateuco encontramos Moisés. No Alcorão vemos Maomé. Cada raça recebeu os seus instrutores como se fosse ele mesmo chegando das resplandecências de sua glória divina. Todas elas, conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes de sua vinda futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam do coração acerca da sua palavra nos espaços, tocada de esclarecimento e de amor. Então, Jesus acabou, a gente falou várias vezes aqui, ele envia missionários para todos os povos. Então, os ensinamentos de Jesus estão em todos os povos. Então, no budismo, no Alcorão, no Pentateuco, nas várias religiões, está o, o pensamento de Jesus. Então, Jesus mandou o emissário, mandou um missionário, e esse missionário tem, né, o dever e a missão de falar a mensagem do Mestre Jesus, de amor, de compreensão, de respeito, de perdão. Então, todos os povos, independente da religião, acabaram recebendo esses ensinamentos. Agora, como cada povo recebeu, como cada missionário trabalhou, aí depende de cada um, né? Mas ele tá dizendo que Jesus se preocupou em mandar esses emissários para todos os lugares, independente se é de um lado, do outro, do outro. Jesus não privilegia ninguém, né? Ele quer ajudar todas as ovelhas do rebanho. Então, todas as ovelhas vão ser tratadas de maneira igual. Então, todas merecem esses missionários para ajudar na evolução. A unidade substancial das religiões. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam em si a mais estreita unidade substancial. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo, e no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada do Cristo, esperando em todos os pontos do globo. Esperado em todos os pontos do globo. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul, então quase ligada à China pelas extensões da Lemúria, e da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Não é, porém, nosso propósito estudar aqui outras questões que se não refiram à superioridade do Cristo e à ascendência do seu Evangelho, nestes apontamentos despretensiosos. Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, somos compelidos a recordar, igualmente, as grandes civilizações pré-históricas que desabrocharam e desapareceram do continente americano, de cujos cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos incas e dos astecas, que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor, na sua marcha coletiva através de augustos caminhos. Bom, a gente já falou aqui algumas vezes que os continentes eram unidos, era uma grande massa de terra, que é chamada de Pangeia. Então aqui eu tenho a África,
A América do Sul, do lado, a América do Norte, muito próximo, a Eurásia. Então, era um grande bloco. Ó, a Antártida, a Austrália, a Índia. Então, a teoria que a ciência tem é que era. Se eu olhar aqui essa imagem de baixo, esse videozinho, eu vejo todos os continentes juntos e eles vão se separando ao longo dos milhares de anos. Então, olha aqui, ó, Brasil junto com a África e vai se separando, separando, separando e vai ficando na posição de hoje. A posição, né? Então, essa terra toda junta, de um bloco só, ele está dizendo, a gente chama isso de Pangeia. Que é um continente lá que existiu entre 200 a 540 milhões de anos atrás. A Atlântida era uma grande ilha que ficava aqui, ó, entre esses dois blocos da América do Sul e da África, mais ou menos aqui, ó. Então, por que ele está dizendo que a América do Norte, a China, os continentes eram, como eram muito próximos, era um bloco só, a comunicação existia entre eles. E ao longo de milhares de anos, o que aconteceu foi que civilizações se cresceram e morreram. Então, então, quando os portugueses, os espanhóis chegaram aqui na América do Sul, por exemplo, eles encontraram alguns povos. Por exemplo, algumas tribos indígenas aqui no Brasil. Os espanhóis encontraram os incas, os astecas, que tinham a sua cultura, né, um certo desenvolvimento. Lá, por exemplo, entre os incas, os astecas, existem pirâmides. Lá no Peru, por exemplo, eu fui lá alguns anos atrás e eu vi várias pirâmides lá, até em Lima, que os espanhóis, pessoal que foi lá, pegaram aquelas pirâmides. Ó, então, eu visitei uma ruína de uma pirâmide, que tinha só o pedacinho de baixo. O que o pessoal fez? Eles pegaram aquelas grandes pedras das pirâmides e foram tirando da pirâmide para construir outras casas. Então, eles destruíram, usaram as pedras dessa pirâmide, que fica lá em Lima, e para construir outras igrejas e casas. Então, eles desmontaram a pirâmide. Eu vi também uma pirâmide que estava sendo explorada, ou seja, a cultura daqui da América, a cultura dos egípcios, elas têm interligação. Hoje, muito distantes. Antigamente, não tão distantes. Tá claro o que que é Pangeia? Então, por exemplo, essa civilização, a Lemúria, é um povo anterior, né? É um povo primitivo, anterior à nossa era. Mesmo a Atlântida também era uma grande ilha, que também é bem antiga, de povos antigos, que tinha uma cultura grande lá em Atlântida, como tem os egípcios também tinham uma cultura grande. Então, esses povos, por exemplo, já saíram aqui do planeta. Todas civilizações que existiram, né? A gente está aqui na Terra, que é o lar para a gente evoluir. Então, pessoas chegam na Terra, pessoas partem da Terra, mas é um local de evolução. E a evolução acontece
em todos os lugares do universo. E aqui na Terra, sob a orientação do Cristo. Por isso que tem uma direção só, né? Um pensamento só, e esse pensamento é disseminado em toda o planeta. Por isso que a gente consegue enxergar nas várias religiões coisas comuns, porque a ideia é única, parte de Deus, parte de Jesus, e essa ideia é transmitida para todos os lugares. Então, mesmo povos muito distantes acabam tendo o mesmo princípio que vem de Jesus. No Brasil tinha mais de 10 milhões de indígenas antes dos portugueses chegarem. É muita gente. As revelações gradativas. Até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades na senda das revelações espirituais. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro à região humilde da Galiléia. É por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra, em virtude das próprias revelações do seu ambiente. E, se a Boa Nova não se dilatou no curso dos tempos pelas estradas dos povos e que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança que os seus exemplos haviam implantado no mundo, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade ou encarcerando-a no silêncio dos claustros. A planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídimos objetivos. Jesus veio trazer a boa nova, mas ele veio ainda mais exemplificar os ensinamentos. Todos nós que recebemos esse conhecimento, esses exemplos, deveríamos aprender e viver esse conhecimento. Infelizmente, muita gente, de nós, acabou não vivendo os ensinamentos do Cristo. Então, você faz uma igreja. E mesmo dentro da igreja, muita gente acabou vendo concentração de, por exemplo, poder e não vivenciando a parte dos ensinamentos, a vivência do Cristo. Quando você vive, né, o que Jesus pregou, você consegue esparramar esse conhecimento, esses exemplos. Então, se a gente tivesse realmente vivido, né, o conhecimento, trabalhado o nosso conhecimento, esse conhecimento de Jesus teria chegado em todos os povos do planeta. Mas por falha nossa dessa vivência, a gente compreender e passar para frente, é que acabou se disseminando de maneira fraca. Fraca não, digamos, podia ter esparramado muito mais. Jesus mandou os emissários reencarnar dentro de cada povo. Por exemplo, então lá vai reencarnar dentro da China. E ele pega a fonte do conhecimento do budismo e acaba
tratando, né, o conhecimento e vivenciando dentro da religião budista. Então Jesus mandou diretamente, né, essas pessoas, esses missionários, para poder desenvolver os povos. Mas poderia os encarnados também fazer essa parte, esse papel. Infelizmente, teve muitas falhas nesse crescimento, nesse desenvolvimento. E Jesus foi mandando emissários. Por exemplo, mandou Francisco de Assis e todo um grupo para ajudar a igreja, o cristianismo, a voltar para o eixo. Depois, mais para frente, veio a doutrina espírita também para colocar no eixo o conhecimento e como a gente vê, encara o conhecimento de que o Mestre Jesus trouxe. Então ele vai mandando emissários dentro do cristianismo e para todos os lugares das religiões. Mas poderia ter se esparramado mais, se a gente tivesse realmente compreendido e vivido, né, desde lá para trás, o ensinamento de Jesus. Preparação do cristianismo. As lições da Palestina foram, desse modo, precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram, nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados, a personalidade do Senhor, mas temos de convir que Jesus foi inconfundível. A luz significativa da história, observamos, quer dizer, à luz, né, significativa da história, observamos muitas vezes nos seus auxiliares ou instrumentos humanos as características das vulgaridades terrestres. Alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e ferozes no sentido de manter e fomentar a fé. Outros, traídos pelas suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de serem instrumentos do Divino Mestre. Abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas da treva, prejudicando a harmonia geral. A gente está falando sobre, né, toda, toda a preparação, né, para a vinda de Jesus, né? Então foi mandando várias pessoas. Só que as pessoas teve missionários que conseguiram cumprir bem o papel, missionários que não cumpriram tão bem o seu papel, e foi desenvolvendo esse conhecimento, né, em todos os lugares. Por exemplo, quando a gente pega Sócrates, né, o próprio Kardec, ele faz um resumo da teoria de Sócrates e Platão. E lá está a base do que Jesus ensina, né? Então, no próprio, dentre os gregos, no Sócrates e o Platão, acaba falando bem da essência, né? Do conhecimento que Jesus passa na Boa Nova. Mas isso acontece não só com os gregos, isso acontece em todos os lugares, né? No Oriente, no Ocidente e assim vai. E sempre tiveram, né, dentro das religiões, aqueles grupos mais fechados, né? Então, onde o conhecimento fica num grupo pequeno, entre sacerdotes, dentro de, de grupos onde o conhecimento fica mais concentrado dentro do grupo mais fechado. Você estuda textos, você desenvolve, você lê, mas às vezes fica num grupo
mais fechado e não, isso não é aberto para toda a população. O Cristo inconfundível. Mas Jesus assinala a sua própria passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios. Respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade, cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade, de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes, e somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumprir. Os espíritos incapacitados de o compreender podem alegar que as suas formas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única até agora na face da Terra. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria e de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada definida pelo pensamento moderno, como o coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações. Síntese social para o qual caminham as coletividades dos tempos que passam e que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho da verdade e da vida. Então, está dizendo que o Cristo, né, os ensinamentos do Cristo, né, algumas informações do próprio conhecimento do Cristo já era encontrado em Sócrates, encontrado, né, dentre os budistas, já era encontrado de- em, em várias religiões, em vários espalhados pelo mundo. Mas Jesus, né, ele ensinou, mais do que ele ensinou, ele viveu aquilo. Já dizendo que muitas pessoas, né, falam o seguinte: olha, você tem que ser humilde, mas eu moro num palácio, né? Você tem que dividir o pão, mas sou abastado. Então, às vezes é muito fácil, né, você falar quando você não está passando nenhuma necessidade. Então, ele falando muito dessas personalidades, né? Eles ensinavam, mas eles não viveram tudo isso. Então, Jesus, com todo o seu conhecimento, com todo, né, governador do planeta,
Ele nasceu num lugar muito humilde, numa manjedoura. Ele viveu com roupas muito simples. Não tinha não tinha bens materiais. Ele estava lá ali para e ele ia atrás de pessoas doentes, pessoas pecadoras, pessoas que precisavam de ajuda. Os próprios discípulos falavam, mestre, a gente tem que ir atrás dos generais, das pessoas de posse, para ajudar na divulgação da Boa Nova. Se a gente tiver, ó, din-din, a gente consegue divulgar mais a Boa Nova. Então, Jesus falava, não, vamos fazer as coisas dessa maneira. Porque se você colocar um general para dentro, ele vai querer impor toda a cultura dele, todas as tradições dele. Em vez de ele submeter a boa nova de Jesus, ele vai querer impor o que ele conhece em cima da boa nova. Então, Jesus, ele viveu tudo que ele falou. Então, isso que é importante. Ele foi muito criticado, principalmente entre os próprios religiosos da época, que viviam, né? Falavam para o povo, mas estavam em uma condição financeira, uma condição de conforto muito grande. Então eles criticavam Jesus. E Jesus, querendo exemplificar, querendo ensinar, colocava a mão na ferida deles. Isso que eles acabaram se irritando e né? Vamos se livrar dele, que ele vai querer acabar com a minha mamata. Então, tira Jesus do centro aí, entendeu? Jesus. No capítulo 10, a Grécia e a missão de Sócrates, nas vésperas da maioridade terrestre. Examinando a maioria espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes da sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se então de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Assim como a organização do homem físico exigira as mais amplas experiências da natureza antes de se fixarem nos seus caracteres biológicos definitivos, a lição de Jesus, que representava o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. É por esta razão que observamos, nos 5 séculos anteriores, a vinda do Cordeiro, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes e de todos os ambientes do mundo. Então, muito conhecimento existia dentro de grupos muito fechados.
Aí Jesus manda missionários para pegar esse conhecimento e esparramar para o povo. Então era se pregado, Sócrates falava em praça pública. Ele ensinava as pessoas. Ele não ficava isolado dentro de um templo, dentro de uma academia, só pensando, filosofando, entre grupos fechados, grupos de intelectuais. Então, ele está dizendo que a preparação da vinda do mestre precisava que a população tivesse mais conhecimento. Então, foi enviado para ensinar para a população como um todo crescer. A Grécia realmente concentrava uma grande quantidade de conhecimento e que ajudou no desenvolvimento de toda a Europa e da Ásia. O Império Romano, né, quando foi crescendo, foi desenvolvendo, ele crescia e o povo que ele conquistava, ele impunha a cultura romana. Então ele conquistava um povo, ele ia lá e impunha a cultura romana. Aí o Império Romano conquistou a Grécia. Só que, em vez dos romanos impusessem, né, a cultura para os gregos eram muito mais inteligentes, muito mais conhecimento. Então, eles absorveram a cultura dos gregos e disseminaram essa cultura para todo o Império Romano. Então, foi um conhecimento, né, que foi esparramado. Mesmo porque os gregos lá, né, como está aí, ó, Atenas e Esparta, e daí falaram logo aqui, eles não, eles não conseguiam viver em paz, né? Eles gostavam de uma briguinha. Atenas e Esparta. Muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos vossos dias como inovações ultramodernas foram conhecidas da Grécia, em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados, divulgando-se a mais farta colheita de ensinamento. E quando meditamos no conflito moderno entre os estados totalitários, fascistas ou comunistas e as repúblicas democráticas, devemos volver os olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta como dois símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia antiga. Os espartanos, sob o regime atribuído a Licurgo, nome que constitui apenas uma representação simbólica dos generais da época, vivendo a existência absoluta do Estado, não expressaram a mesma fisionomia da Alemanha ou da Rússia atuais? A legislação de Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, cerceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento, decretou medidas de insulamento, maltratando os estrangeiros, instituiu a uniformidade dos vestuários, incumbiu-se da educação das crianças através dos órgãos do Estado, mas não cultivava a parte intelectual, abalando todo o edifício sagrado da família e criando muitas vezes o regime do roubo e da delação em detrimento das mais nobres finalidades da vida. Por essa razão, Esparta passou à história como um simples povo de soldados espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. Atenas, ao contrário, é o berço da verdadeira democracia, povo que amou profundamente
a liberdade, sua dedicação à cultura e às artes iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Seus legisladores, que, como Solon, eram filósofos e poetas, reformaram todos os sistemas sociais conhecidos até então, protegendo as classes pobres e desvalidas, estabelecendo uma linha harmônica entre todos os departamentos da sociedade, acolhendo os estrangeiros, protegendo o trabalho, fomentando o comércio, as indústrias, a agricultura. Lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que decidia, em assembleias numerosas, todos os problemas da cidade venerada. E é fácil reconhecer aí o início das democracias modernas, que agora se organizam nas transições do século XX para a repressão de todas as doutrinas nefastas da força e da violência. Então, Esparta e Atenas são bem diferentes. Atenas acaba sendo o berço realmente da democracia. Então, você respeitar a opinião do outro, você decidir numa assembleia qual o melhor caminho deve se fazer, né? Então, isso é o berço da democracia. Esparta, ao contrário, realmente ficou conhecido como um local, uma nação de guerreiros, de soldados. Ele fala da Rússia e da Alemanha. Esse livro foi escrito lá em 38. Tu imagina como que era a Rússia e a Alemanha naquela época. Então, a Alemanha estava ali, né? Estava pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Então, o nazismo e todo isso daí. A Rússia tinha acabado de sair da Revolução Russa, que nesses dois países não havia respeito pelas pessoas, era imposto, né, as decisões pela força, né? A Alemanha hoje é uma democracia. A Rússia ainda está ainda aprendendo muita coisa ainda, né? Deveria ser uma democracia, mas não é grande coisa na democracia. Mas a gente tem muito conhecimento, né, que foram trazidos aí dos gregos. Então, Jesus acabou concentrando e mandando grandes filósofos, pensadores, artistas para desenvolver o planeta. Então, por exemplo, fez isso nessa época nos gregos. Depois, teve também, mais para frente, acabou enviando muitos artistas na Itália, por exemplo, lá em Florença. Então, esses locais acabaram sendo pontos, né, de disseminação de cultura, de arte, de filosofia, que aqui ele está falando das experiências dos gregos, a gente chega para a gente aqui essas experiências. Assim como mais para frente, os próprios romanos, né, que absorveram essa cultura grega, também acaba passando para a gente. Experiências necessárias. Semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos propósitos de Jesus, respeitadas as grandes leis da liberdade individual e coletiva. O mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações da sua existência. A exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos e, sem embargo das lutas
renovadoras que a antecederam no orbe. Há 2 milênios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. Então, Jesus veio, deu a mensagem, depois os apóstolos começaram a divulgar e, pouco a pouco, esse conhecimento foi sendo esparramado por todos os cantos do planeta. Mas até hoje a gente está ainda tentando compreender a boa nova, entender melhor o que Jesus passou e exemplificou. A Grécia. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes no quadro das filosofias e das ciências. É lá que vamos encontrar as escolas itálica e a eleática, à frente do fervoroso idealismo de Pitágoras e Xenófanes, sem esquecermos igualmente as escolas jônica e atomística, com Tales e Demócrito nas expressões do mais avançado materialismo. O século de Péricles, chegando a um apogeu de beleza e de cultura com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. Poucas fases da evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. O Salvador contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e de esperança. O planeta terrestre aproximava-se da sua maioria espiritual quando, então, poderia ele nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra. Envia, então, às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Ésquilo, Eurípides, Heródoto e Tucídides. E, por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. É uma época que se concentra muito conhecimento, né? O conhecimento é desenvolvido em todas as áreas, na, nas artes, na matemática, na ciência, na filosofia. Então, esse conhecimento é muito concentrado, muito focado. Então, na Grécia, acaba. Então, a gente estuda hoje o conhecimento dos gregos. A gente estuda a matemática e tantas coisas que os gregos trouxeram. A gente ainda está hoje tentando compreender toda essa filosofia, todo esse conhecimento que eles trouxeram, né? Ou seja, os missionários reencarnaram lá, trouxeram grande conhecimento e a gente foi aproveitando isso. E esse conhecimento transformou o planeta. Algo parecido está acontecendo nesse momento e vai acontecer daqui para frente. Então já começaram a reencarnação de muitos espíritos de grande conhecimento. Espíritos elevados que estão na Terra há muito tempo e espíritos de grande conhecimento e grande evolução que estão vindo de outros planetas para mudar, transformar a Terra. Então, a mesma coisa que aconteceu naquela época com os gregos, acontece agora e daqui para frente e vai impulsionar, empurrar todos nós para frente. Então, grandes conhecimentos estão sendo trazidos. E daqui para frente, cada vez mais conhecimentos. Então, por exemplo, Emmanuel está reencarnado e vai ser um grande educador
aqui no Brasil. E assim como tem grandes entidades esparramadas em todo o planeta que estão transformando esse planeta. A gente vê expoentes, né, surgirem em todos os cantos. A gente vê crianças superdotadas, né, que em tem idade, com 10, 12 anos, já tem um pensamento muito ágil, uma filosofia muito avançada, que não aprenderam conosco aqui, né? Vieram com esse conhecimento pronto para ajudar todos nós a ir para frente. Assim como Sócrates, né? Bobear o Sócrates logo está reencarnado ou reencarnar de novo, né? Para poder ajudar a, eu não estou, ajudar a gente, né? Se ele vem ou não, não sei, mas é provável, né? Ô, Lorenzo, uma questão aí, né? Porque a gente está lendo aqui, e pela administração de Jesus, de Cristo, né? Ele mandou uma série de espíritos aí para poder já organizar e trazer uma série de informações, de conhecimentos, bom, inclusive preparando a vinda dele, né? Para que quando Jesus chegasse, né, a palavra dele não fosse tão, fosse mais fácil de ser reconhecida, inclusive, né? Mas aí agora, você não está falando que agora tá vindo aqui uma porção de espíritos. Então mesmo, isso é verdade, né? Muito, espíritos muito avançados, então deve dar um up aqui, né? Então eu pergunto, pelo fato desse espírito estar vindo agora, né, para melhorar o nosso mundo aqui, isso significa também que Jesus no futuro vai voltar aqui? Então eu pergunto, porque tá na Bíblia, tem muita gente que fala, pelo menos aqui dos católicos, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, né? Então, Jesus vai voltar? Então, eu vou falar o que eu acho, tá? Porque eu acho o seguinte, que até quando Jesus estava vivo, né? Ele trouxe a boa nova, o evangelho, não é? Então, ele é a personificação do evangelho. Então, na minha opinião, quando fala que Jesus vai voltar, significa que esses espíritos agora que estão chegando vão estimular o evangelho, o aprendizado desse evangelho, para que os encarnados aqui da Terra saibam utilizar esse evangelho como Jesus utilizou. Então, nesse sentido, Jesus está voltando. E pode ser que essa espiritualização nossa, de saber utilizar o evangelho como Jesus utilizou, né? De amar como ele amou, como ele mesmo disse, né? Pode ser que até a nossa visão espiritual chegue a enxergar Jesus, né? Para a vinda dele, né? É nós vamos fazer uma reflexão sobre esse fato, porque se ele está chegando aqui para modificar, é porque, né? Deve ter coisa boa aí na frente, né? Professor de universidade dá aula para criança do pré-primário? Como é que é? Professor de universidade dá aula para criança do pré-primário? Não dá, não. Não dá, né? Então acho que Jesus ainda não vai voltar, né? Porque não tem ninguém aqui preparado espiritualmente o suficiente para um professor desse gabarito, né? Certo? Não, mas o próprio, né, o texto fala, né, que Jesus, né, ele vai mandando esses grandes missionários. Então, ele enviou Moisés, ele enviou Francisco de Assis, João Batista e tantas outras personalidades nas várias áreas de conhecimento.
Então, por exemplo, quando vem Mozart, vem Chopin, vem Michelangelo e vem tantas outras pessoas, Pitágoras, é cada um dentro da sua área de conhecimento para alavancar a humanidade. Então, ele não manda uma pessoa, outra, ele manda várias pessoas com conhecimentos diferentes em todos os pontos do planeta. Então, o Brasil, por exemplo, acaba tendo esse conhecimento espiritual mais desenvolvido com o espiritismo e tal, mas não é o Brasil só que vai receber esses espíritos. Todo o planeta vai receber. E É que, dentro das é que várias áreas. Por exemplo, quando você fala que o Emmanuel vem para como grande educador, é que a educação no mundo tá muito ruim. A gente ainda ensina as pessoas do mesmo modo que se ensinava no século XIX, né? Jesus, o Jesus Cristo, quando veio para a Terra, ele veio com o intuito de exemplificar, através de um sentimento que a população aqui no orbe não conhecia, que era o amor. A gente não tinha esse conhecimento. Ele veio exemplificar através do amor. Ó, sofrendo, vocês evoluem, evoluem, mas é através do amor. O objetivo é o amor. Ele fez tudo o que ele fez e viveu tudo o que ele viveu para servir como modelo, modelo do caminho que a gente vai trilhar, devagarzinho, lentamente, dentro da evolução de cada um. Ele veio com esse intuito. Para Cristo voltar novamente, a gente teria que ter mais lições adequadas, estar preparado para aprender. Eu não me lembro de quem que é a frase, tá? Não lembro. Quando o aluno está pronto, o professor chega. Nós, como espécie humana, não teríamos capacidade para o Cristo voltar. Para que ele voltaria? Não teria motivo para. O Emanuel, sim, o Emanuel, sim, ele é um espírito um pouco mais evoluído que a gente, mas ele não é Jesus Cristo. Um espírito como Francisco de Assis é evoluído muito mais do que todos nós, muito mais, mas ele não é Jesus Cristo. E assim por diante. São espíritos que estão preparados para ensinar uma população que vai mudar completamente, já estamos mudando. Tem tecnologia que daqui a 10 anos, tudo que existia de profissões vão ser modificadas e adaptadas. Existem profissões que netos e filhos da maioria do pessoal aqui tem que não existe ainda. Não existe ainda. Vai existir daqui a 2 anos, 3 anos. Então, é um pessoal que vai vir com uma preparação intelecto, moral, filosófica maior do que a que nós temos agora. Por isso esse embate. Tá todo mundo aqui agora vivendo numa grande mistura ético-cultural muito grande. Pessoas com instinto animal muito latente, pessoas que estão tentando sair desse primitivismo a todo custo, tentando evoluir da melhor maneira que dá, e pessoas que estão vindo muito preparadas para fazer isso tudo evoluir mais rápido, porque o planeta já não aguenta mais tanto primitivismo. Se não mudar, o planeta acaba. Então tem que mudar, não há escolha, não tem mais tempo para essa mudança. A mudança já começou, não existe mais essa mudança. Mas também a gente não vai querer que, porque um espírito iluminado, como Francisco de Assis reencarne, que toda a população olhe para ele e diga que lindo, Francisco de Assis, e viram Francisco de Assis. Não vai ser assim.
É lento e gradualmente, ninguém evolui do nada de uma hora para outra. A gente segue, como fala, a população segue o comando de quem está mais à frente, segue. Por amostragem, sim, a gente aprende por experiência, aprende, senão Cristo não teria vindo dar o exemplo. Aprende, mas olha quanto tempo do Cristo até hoje. Quem? Meia dúzia dá para dizer que evoluiu para chegar ao rastro dele, né? Então é mais lento, é mais devagarzinho aí. E assim, eu não consigo imaginar o Cristo voltando agora. Vai voltar quando o mundo tiver totalmente um mundo que não é mais expiação e prova, não é mais regeneração, não é mais um mundo elevado. A gente está um passinho de não precisar mais reencarnar. Aí talvez ele apareça e falar, ai, finalmente vocês chegaram. Demorou um pouquinho, né? É isso Mas, aí. né? Demora um Mas vai demorar um pouquinho, mas aos poucos, né? Então, a gente está entrando, né? A gente já está nessa transformação no mundo de regeneração, né? Então, está sendo feita uma separação. A separação já começou. Essa separação, né? Então, a gente sempre compara com escolas, né? Quando eu tenho grupos que estão muito diferentes, eu separo em grupos menores. Então, o exemplo, você não pode colocar na mesma turma alguém que está na universidade e alguém que está aprendendo a ler e escrever. Então, você manda o pessoal que está aprendendo a ler para uma classe, uma turma, quem está na universidade para outro local, para você conseguir priorizar e ajudar os dois grupos. A mesma coisa está acontecendo agora. O pessoal que está começando a aprender as coisas estão indo para um outro planeta. O pessoal que já aprendeu a ler e escrever e já tem conhecimento um pouquinho já consegue fazer uma pequena leitura, vai ficar na Terra, né? E estão vindo reencarnar os universitários para ensinar a gente. Então, agora, não vai precisar esperar todo mundo aprender a ler e escrever para a gente aprender mais. Então, está vendo essa separação. Chegou essa transição, esse momento, né? Então, as pessoas estão indo para outro planeta e está chegando instrutores de outros. E está havendo uma renovação da população do planeta. Então, não vai demorar muito tempo. É que as pessoas mais ligadas, mais ainda presas à maldade, estão tendo a última chance agora. Ó, você quer aprender? Beleza, aprende. Não quer aprender? Vai aprender fora. Então, desencarnou, não reencarna mais aqui. Por isso que os livros falam que a região trevosa, os umbrais e tudo mais do mundo espiritual está ficando vazio. Porque a pessoa está indo, ó, está indo, tá sendo encaminhado para outros locais. Ainda existe muita maldade no mundo? Sim, mas muita gente ainda encarnada ligada à maldade. E o mundo espiritual está indo muita gente embora. Mais um pouco de tempo, a gente já vai estar sentindo esses ares melhores, né? Mais um pouquinho, mais alguns anos aí e tal. Segundo Emmanuel, lá para a década de 50, 60, a gente vai estar sentindo isso. Quantos de nós vão estar encarnados nessa época? Não sei, mas a gente pode sentir isso encarnado ou desencarnado.
Certo? É, Beleza? Então Sócrates fica para a semana que vem. Já marquei aqui. são ciclos também, né? São ciclos de evolução, né? O Haroldo fala muito isso, né? E a gente vê já a criançada aí na internet, assim, parece que já nasce sabendo. Então, muito diferente das gerações, até da minha também. Nossa, então quer dizer, é evolução, né? É evolução e, e Jesus no comando aí, né? Então vamos seguindo, né, nesse caminho da evolução aí, né? Esses ciclos, né? É isso aí. Perfeitamente. Quer ver quantos anos vocês acham que a gente precisa para a gente perder totalmente os resíduos de violência em nós mesmos? Quantos anos a gente precisa, entre encarnados e desencarnados, para perder tudo que de violência ainda existe dentro de nós, até mesmo os resíduos violentos? Porque violência não é só isso que a gente vê aí, feminicídio, essas coisas. Estou falando de maneira assim, as nossas respostas, às vezes violentas, que a gente fala, pensamentos, né? Ainda, ainda, quanto tempo a gente precisa de, em termos de tempo para, quantos milhares de anos a gente precisa para para zerar esse negócio aí? Primeiro a Estou gente falando tem do que. Haroldo, ele falou assim, uns 30 mil anos, acho que talvez a gente consiga. Mas para tirar essa violência de dentro da gente, a gente tem que se conhecer. Ah, Primeiro tem que se conhecer. Porque tem muitas pessoas que têm instinto violento e nem sequer sabe que tem. É disfarçado com máscara, com verniz polido. Muitas pessoas têm um verniz de pacificidade e que não tem nada de pacífico. O coração não é essa pacificação toda. Então, demora um pouquinho aí, porque para isso a gente tem que Eu estou voltar. falando de um tema. Você fala veio violência, né? E, na verdade, quanto tempo a gente precisa para reduzir ao máximo as nossas imperfeições, né? A violência é uma delas, né? É uma delas. É, bastante tempo. Se Muito bem. conhecer, Quem voltar ao gostaria que está de. escrito. Se conhecer e querer, né? Se conhecer, E se conhecer. querer, É. né? Muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Quantos voluntários? Vai, Roberto. Só abre o microfone. Abriu. Então, nós estamos terminando mais esse encontro. Agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, por essa oportunidade. Hoje foi meio difícil aqui ouvir, porque está um show ao vivo aqui da minha rua, então está bem complicado ouvir, mas ficamos no começo ao final, né? E agradecemos por tudo, né? Pedimos a Deus Pai a proteção para todos nós, né? Para que tenhamos assim, a oportunidade de sempre estar com Jesus, né? Porque Jesus está dentro de nós, Jesus está dentro do coração, dentro da nossa cabeça. Jesus vai voltar? Não, ele já está comigo, ele está com vocês, né? Então, quando a dificuldade é bem grande, a gente, ai, Jesus do céu, me ajuda aqui, vou pedir para Jesus curar ali, curar lá, né? Então, o desespero, quando entra em desespero, né? Então, Jesus está com a gente. Jesus não precisa voltar, né? Ele já fez o papel dele nesse planeta, né? Ele pode ir a um outro planeta, mas por hora, né? Jesus, graças a Deus, está bem lembrado. É só falar, Sermão da Montanha, Jesus vem para a cabeça. É igual quem foi Thomas Edison, né? Inventor da lâmpada, né? Quem inventou a lâmpada? Thomas Edison. Então, tudo fica bem compreendido, bem gravado, né?
E se vamos assim no encontro de uma casa espírita, uma igreja, vamos assim para encontrar, como eles falam, com Jesus. Mas Jesus já chega com a gente, né? Então eu penso dessa forma, né? Jesus está conosco. Então agradecemos por essa oportunidade e pedimos a chance de voltarmos na próxima segunda-feira em outros temas, com Jesus entre nós. E assim dizemos, terminando esta semana. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, e que assim seja, assim dizemos, graças a Deus. Ela está falando? Não. Fala, Roberto. Tinha outras pessoas para falar. Eu vou falar de evidência, o Oliveira sempre pede evidência, né? Então nós ficamos assim, entre a energia muito legal, assim, de um cristal, né? Não era um cristal, a energia era cristal. Então ela brilhava em todos os pontos que você olhava, né? E ficava entre nós como fosse lâmpadas, né? Como fosse cristais acesos, né? Então é muito bonito. Foi uma apresentação do mundo espiritual assim muito, muito bonito, muito bacana. Muito bem. Então, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Cheguei obrigada. atrasada. Obrigada.